exatamente Cláudio, para fazer valer esses direitos. quem é Então, o como se fosse, responsável uma pela balança que tem que estar implementação da LGPD nos calibrada. Se condomínios? você não tomar providências como controlador, eu vou em relação aos responder aqui, tratamentos mas, de Júlio, dados, normalmente, você vai vai ser ser acionado pelo outro lado. Então, olha a importância ele desse indica, tema, né? Claro, e depende do você como tamanho da administrador, operação, né, Júlio, você tem a que criação do afastar grupo esse de risco. trabalho, de um Ninguém comitê. quer ser É conduzido claro sob que nós vara, temos né, doutor condomínios Nador? Mas que são menores, né? Brasil, Vale a Cláudio, pena, tem tantas torres, tantas Sim. Dr. unidades. Cláudio, Isso quem é o eventualmente ficará responsável pela sob a implementação da coordenação do LGPD próprio nos síndico. condomínios? Mas nada impede que um próprio morador que detenha conhecimento vou de segurança da responder aqui, mas, informação, Júlio, e que normalmente, tenha algum conhecimento sobre na a Lei Geral de metodologia que o Proteção de Dr. Dados, Júlio adota, então, ele o indica, controlador, né, claro, depende do tamanho da pelo seu operação, representante, a criação aí eu do grupo colocaria de o síndico e trabalho, mais de o um conselho comitê. consultivo, É claro podem que nós temos contratar condomínios que ou são indicar menores, uma né, pessoa que não tem física, tantas torres, tantas morador ou unidades, não, ou uma pessoa isso jurídica. eventualmente Então, ficará sob a nós temos, coordenação do próprio síndico, mas como nada encarregado de impede que um proteção de próprio dados e morador alguns que clientes. detenha Eles conhecimento optaram de em segurança da denegar essa informação e que tenha operação, algum né, conhecimento sobre a Lei Geral de porque Proteção não de conhecem Dados. tanto Então, a o legislação, controlador, enfim, está em processo de pelo seu implementação, representante, mas que aí eu pode ser um colocaria o condômino, síndico e pode mais o ser alguém conselho do consultivo, conselho, pode ser o podem síndico, contratar, então, ou nesse indicar uma sentido, pessoa física, alguém tem que coordenar esse morador ou trabalho. Eu não, ou uma entendo pessoa que jurídica. é papel Então, primordial do síndico. nós temos, E do atuamos conselho como encarregado de consultivo, proteção de dados e alguns né, clientes. Júlio? Eles Não sei a sua optaram opinião. em denegar Não, essa eu operação, concordo, e né, eu queria fazer uma porque não observação conhecem quanto tanto quanto a à legislação, enfim, importância está do em processo cargo de de síndico, implementação, né? mas pode ser um Porque, ao condômino, pode ser contrário alguém das do conselho, empresas, pode ser o síndico. um Então, condomínio, nesse ele sentido, não tem uma alguém tem que coordenar esse pessoa, trabalho. Eu entendo assim, que ele não tem é papel naturalmente primordial do uma síndico preocupação e do pela conselho gestão consultivo, dos somando um riscos com o outro, né, Júlio? Não sei a sua né, opinião nesse não, aspecto. eu concordo, e da eu queria fazer organização uma do condomínio, observação né? quanto à importância na do verdade, cargo de isso síndico, fica a né? cargo de quem Porque, ao tem contrário das responsabilidade empresas, sobre os riscos de um determinado, condomínio, né, de ele determinada não tem do uma grupo pessoa ali, né? Então, se for uma assim, ele não empresa, tem naturalmente o seu uma administrador, preocupação ele pela é gestão responsável pela riscos, gestão dos riscos, né? sejam eles riscos fiscais, riscos da organização do trabalhistas, condomínio, riscos né? Porque, comerciais, riscos de negócio, né? na verdade, Então, isso esse é fica a mais um cargo de risco que quem ele deve tem gerir. responsabilidade Agora, no sobre os riscos condomínio, de isso determinado, é um pouco, né, de um pouco determinada mais do assim, grupo ali, né? como eu vou então, dizer, se for uma complicado, empresa, porque o seu administrador, na né, verdade, ele é o responsável risco é de pela todos gestão os dos condôminos, riscos, né? Sejam eles riscos e eles decidem fiscais, em riscos conjunto, né, o trabalhistas, que fazer com riscos esses comerciais, riscos, né? Mas riscos do aí negócio, o né? síndico ele tem o Então, papel esse é mais um risco que de ele trazer deve essa gerir. discussão. Agora, no né, condomínio, para isso é um os pouco, condôminos, né, um pouco olha, mais, assim, nós temos um problema como eu para vou dizer, resolver. Como que complicado, nós vamos resolver? porque, Né? pode falar, doutor. Na Não, é verdade, que eu o acho risco é de também todos os que condôminos, a né? responsabilidade E eles da decidem em condução desse conjunto, processo né, o todo, que fazer com esses riscos, ela né? é Mas aí específica o e síndico a ele tem o papel responsabilidade de que eu digo, a trazer essa responsabilidade discussão, civil é do né, síndico, né? para Porque o os artigo condôminos. 1240 Olha, ele nós também, temos o Código nós Civil, temos um problema para dá ao resolver. Como síndico que a nós vamos legitimidade resolver, ativa né? e passiva, né? Sim. E isso passa ao síndico, né? Porque ele pode contratar um escritório jurídico, pode contratar qualquer empresa que ele acha conveniente para auxiliá-lo. Porém, a condução e a responsabilidade de implantar a LGPD é dele, porque ele é o síndico, né? E a fuga, vazamento de dados dos condôminos, dos visitantes que adentram dentro do edifício, a responsabilidade é dele, porque ele é o síndico. A responsabilidade é dele, juntamente respondendo pelo condomínio, porque ele responde pelo condomínio. Pela lei, perante a lei, é ele que responde pelo condomínio. Então, mas essa responsabilidade... a depender do regulamento interno, né, do condomínio, certas decisões, certas contratações, por exemplo, né, imagino que elas devem passar aí pela aprovação em uma assembleia, né, Cláudio?
assim, é mais complexo mesmo a questão do condomínio, porque a responsabilidade pode não ficar muito clara para quem está lá, mas como o doutor Nadur apontou, a responsabilidade é bem definida, né, doutor? Ela é definida porque se o síndico esperar que algum condômino, algum dos condôminos tomam atitude, o condomínio ficou abandonado, né? Perfeito. Para isso, a responsabilidade é do síndico e ele pode não saber, não ter condições, talvez de conhecimento, né, para fazer a implantação, porém, existem empresas que ele pode levar em assembleia para aprovação de alguém que pode assessorá-lo para toda a implementação da LGPD, e o que não é fácil, né? Porque você veja, existem tratamentos, que é outra pergunta que fica no ar aí, né? De coleta de dados de criança e adolescente dentro do condomínio. Isso, tanto o visitante quanto os moradores, que seriam os condôminos, né? E tem aí uma série de coisas, né, que o síndico teria que participar para guardar esses dados, né? Como que ele vai fazer? Ele precisa ter a instrução, ou ele conhece, porque às vezes o síndico já tem uma noção sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele precisa guardar, né, os dados, precisa realmente saber aonde ele vai guardar, como vai descartar esses dados, o tempo, né? A colocação da informação na portaria, que é importante, é uma obrigação da LGPD que dê informação sobre os titulares de dado, como ele vai colher, que é a política de privacidade, né? Então, eu acho que, complementando aí só o que vocês falaram, eu acho que é um assunto interessante esse, entre as responsabilidades de um e de outro, né? Eu queria aproveitar aqui. Cláudio, você quer complementar ou não? Senão, porque eu ia passar para a pergunta aqui do Nelson, que está esperando ali uma perguntinha ali, ó. Tá, só uma contribuição à fala do doutor Nadur. Realmente, o Código Civil estabelece, e nós fizemos referência a esse artigo do Código Civil, que é o 1011, o síndico, como administrador da massa condominial, tem essas atribuições e as responsabilidades, né? E se ele não agir ou deixar de se ele agir ou deixar de agir e causar prejuízo a outrem, cabe aí o artigo 186 do Código Civil, né? Que fala da responsabilização. E a própria lei, ela estabelece, até porque tem o princípio da responsabilização também, que nós vamos comentar. Então, você, síndico, acabamos de estragar o seu domingo à noite, né? Mas a ideia é evitar confusão, né? Até porque, doutor Nadur, se aparecer uma conta lá, né, a mais do orçamento, olha só essa assembleia como vai ficar animada, né? Como o doutor Júlio comentou, então vamos afastar sanções nesse aspecto. E lembrando que tem uma característica, os condomínios, normalmente no início do ano ou no final do ano, você tem lá a previsão orçamentária. E normalmente os edifícios não projetaram por desconhecimento, até porque a lei entrou em vigor a partir desse ano, né, em 18 do 9 do ano passado, um pedaço forte dela, e 1 do 8. Então, havia aí uma dificuldade em relação à vigência da lei. Mas desde o dia 18 de setembro do ano passado, grande parte dela entrou em vigor. E 1 de agosto agora desse ano, como eu já falei, entrou em vigor. Portanto, você, síndico, administrador do condomínio, deve colocar lá na sua previsão orçamentária uma estimativa. Então, já contatem as consultorias, os profissionais especializados, porque eventualmente vai gerar alguma despesa extraordinária. Isso o condômino tem que saber, né? E para convencê-los, doutor Nadur, na Assembleia vão perguntar, mas que bicho é esse, né? Então vai ter que começar a estudar agora para convencer ou fazer um rateio extra, né? Se for o caso. Então isso tem impacto também, olha que interessante, doutor Júlio, no orçamento do condomínio. O condomínio não quer saber de aumento, principalmente na pandemia, né? Mas assim, é a lei colocada, é a lei em vigência, então tem que avaliar, eventualmente até para arcar com os prejuízos, evitar os prejuízos, né, na esfera de multa, etc., e observar a legislação. Então, acredito que isso é de alto interesse
Agora, esse é um lado da questão, né, Júlio? O outro lado, que eu condômino, se eu sei que o meu prédio tem medidas de proteção dos meus dados, eu vou ficar muito feliz, né? Porque quem de nós já não viu vazamentos terríveis de dados que põem em risco a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus veículos? Enfim, eu acredito que tem esse outro lado também da balança, né, Júlio? Não olhar só como um encargo, como algo pesado, como uma invenção ruim do Brasil, que não é o caso, né? É uma tendência mundial. Então, nesse aspecto, eu, enquanto morador de condomínio, fico satisfeito que a administração, representada pelo síndico e até pelos conselhos, pelo conselho, traga à tona esse assunto, doutor Nador. Imagina um prédio comercial, né? Se você não tiver os cuidados, um incidente desse coloca em risco de vida, risco patrimonial, etc, etc. Então, acho que é isso, né, Júlio? Então, o síndico, é com você a bola aí, você tem que correr atrás para adequar a LGPD, e vale também para o gestor de clínica, gestor de hospital, gestor de clínica também, tá? Mas, Júlio, vamos para a pergunta. Então, sim, vamos lá. O Nelson Escapim perguntou aqui, ó, a lei determina quais são os dados que o condomínio pode exigir? Opa, não, né, não determina. Quem tem que fazer essa tarefa aí, essa lição de casa, é realmente o condomínio, é o controlador, é quem precisa dos dados, é que precisa saber para que finalidade e quais são os dados que eles tratam, né? Então, assim, até já passando já aqui para um segundo momento, que é o momento de o que então ele tem que fazer, né, Cláudio? Porque a gente está falando que tem um problema aí que ele tem que resolver, mas como que ele vai resolver isso, né? Já temos um susto, agora tem que dar a solução, né? Senão o final de domingo dele fica prejudicado. Então, exatamente. Aqui no 360, por isso que é 360 também, né, doutor Nador? Tem a problemática, mas tem a solucionática também, né? Então, vamos para a solucionática aí, Júlio, por favor. Exatamente. Então, assim, como saber quais são os dados que o condomínio pode exigir, né? Em primeiro lugar, precisa se verificar aquilo que eu disse lá no começo, né? Quais são os processos de tratamento de dados que vocês têm. Então, de modo geral, tá? Todo condomínio tem funcionário. De modo geral, pode ter algum que não tenha, mas vamos fazer assim, vamos tentar responder atendendo talvez a maioria, né? Mas se alguém tiver alguma necessidade específica e tiver uma particularidade, pode perguntar aqui que a gente procura responder, né? Mas então, no mínimo, tem funcionários ali para fazer limpeza, né? Se não tem funcionários para fazer limpeza que são contratados diretamente, tem empresas terceirizadas que enviam funcionários para adentrar no condomínio para a realização dessas tarefas, né? Você tem, então, no mínimo tem esse pessoal, né? No mínimo tem esses titulares, né? Que a gente ainda não falou. A gente falou quem é o controlador, a gente não falou quem são os titulares. Os titulares são todas as pessoas físicas nas quais o condomínio coleta alguma informação, algum dado pessoal, né? Então, mesmo se for um funcionário de uma empresa terceirizada, quando ele faz o cadastro para entrar no condomínio, ele é um titular de dados e ele tem direitos perante o condomínio, né? Então, temos aí esse grupo de titulares, né? Temos também outro grupo que são os próprios condôminos, seus familiares, né? As pessoas que são vinculadas a eles, as pessoas que moram ali, né? Temos, então, pelo menos 2 grupos aí, né? Nós temos também talvez um outro grupo aí, que são as pessoas cuja imagem é capturada pelas câmeras de vigilância, né? Que são pessoas que a gente não consegue determinar ao certo, mas ainda assim são dados pessoais, tá? Você já está respondendo algumas perguntas que estão entrando sobre esses dados biométricos, que são dados sensíveis, né? É um dado que realmente tem a necessidade de um tratamento mais rigoroso, inclusive. Por isso que a gente alerta aos condomínios, ao síndico, que são dados que, principalmente em prédios comerciais,
ou até em prédios em que existem os consultórios médicos, né? Em que o próprio paciente de determinado médico entra e dele é colhido os dados, né? E eu estou vendo aqui algumas perguntas, né? Que elas se referem aos dados colhidos por câmera de circuito interno, né? Que é a CFTV. Essa câmera de circuito interno são capturadas, e isso são imagens do titular dos dados, né? O que precisa ter um tratamento com mais rigor e especial, até para o arquivamento desse trabalho, né? Se não me engano, quem fez essa pergunta é Maria Aparecida de Souza. Sim. É muito importante estabelecer isso, porque, assim, às vezes pode se passar a impressão de que não pode ter câmera de segurança. Não, pode ter, tá? Pode ter, você pode filmar as pessoas, só que esse procedimento, agora, ele precisa estar documentado, tá? E aí a gente já está dando caminho aí, tá? Para o síndico. O que ele precisa fazer? São 2 movimentos principais aí, eu enxergo, tá? Então, o primeiro momento é realmente trazer para o grupo, para a Assembleia, a existência desse risco. Fala assim, olha, tem uma lei agora que aí que diz que nós precisamos nos preparar e nós precisamos de uma documentação específica para coletar os dados pessoais, sejam dos próprios condôminos, sejam dos funcionários, sejam dos visitantes. Nós precisamos preparar uma documentação disso daí, né? E aí, trazer em primeiro momento falar assim, olha, para o condomínio, olha, né, ali para os membros, né, do condomínio, olha, a gente tem isso aqui para resolver, tá? Num tempo muito breve. Aí, no segundo momento, né? Então, se o condomínio optar por uma assessoria ou optar por fazer sozinho, como que tem que ser feito, né? Tem que ser feito, então, um mapeamento de todos os processos de tratamento de dados pessoais. Mais ou menos como esse que a gente falou. Olha, tem funcionário que é para uma finalidade, tem segurança que é para outra finalidade, tem dos condôminos que é para outra finalidade. Então, mapear esses processos de tratamento e fazer um exercício de enxergar onde estão os pontos de risco ali, né? Porque o condomínio precisa responder como que é feita a coleta, né? Ele precisa, inclusive, ter um atendimento especializado só para atender a esse tipo de requisição, né? As requisições dos titulares. O titular, um visitante que foi no condomínio uma vez, ele pode, eventualmente, no futuro, vir no condomínio e perguntar, olha, eu queria saber quais são os dados pessoais que vocês têm meus aí. É uma simples pergunta. Então, o condomínio ele precisa se preparar para respondê-la. E ele só vai poder responder se ele tiver feito essa lição de casa. Saber como que é feita a coleta, saber para qual finalidade é feita a coleta, saber aonde fica armazenado, e esse aonde fica armazenado pode ser, se for em papel, um armário, se for eletrônico, um computador, ou, às vezes, um programa que funciona na nuvem, que, então, o armazenamento está sendo realizado fora do condomínio. Isso precisa ser documentado, tá? Então, não é que é proibido pegar dado pessoal, não, você pode pegar dado pessoal para todas as finalidades que o condomínio precisa, mas você precisa saber exatamente como que é feito todo esse processo de coleta, armazenamento, o uso, quem é que acessa, quem não acessa, porque essas são informações que são relevantes para o titular, tá? E, inclusive, o ideal é que no momento, a demanda é pequena por parte dos titulares, tá? Falando a realidade. Porém,
agora com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já em pleno funcionamento, né? A consciência dos titulares crescendo a respeito desses novos direitos que ele tem direito de saber quem são as empresas, né? Enfim, quem são os controladores que possuem dados pessoais. Esse cenário pode se tornar um cenário arriscado em muito pouco tempo. E aí, só que para se adequar à LGPD é um processo que demanda certo tempo, tá? Porque imagina você ter que mapear tudo isso, né, doutor Nadur? Mapear todos os processos de tratamento, gerar essa documentação, e essa documentação tem um nome que são o registro dos processos de tratamento de dados, tá? Que a própria LGPD traz ali, o Cláudio vai... O Cláudio sabe de cabeça os artigos da LGPD, né? e tem, ainda então, não, quase. São os registros das operações de tratamento. Então, o que são os registros de operação de tratamento? É você poder responder isso, olha, eu coleto o dado do visitante, quais são os dados? É o nome, o RG, o endereço, e eu tiro uma foto, né? E tá, por quanto tempo eu armazeno? Eu armazeno por tanto tempo. Aonde fica armazenado? No computador aqui mesmo. Não, é no nosso fornecedor de segurança, né? Que é a empresa que cuida da portaria. Então, essas informações não ficam só no condomínio, às vezes ficam no sistema desse fornecedor. Isso tudo precisa ser mapeado para que possa ser possível responder ao titular exatamente onde estão os dados, tá? E também, de acordo com o que for identificado, né, trazer, o síndico, ele toma a decisão, né, de controlar aquele risco, né, de tentar diminuir aquele risco, né, ou ele precisa, então, trazer esse problema para a Assembleia, para que os condôminos possam decidir como que eles irão tratar esse risco, porque quem assume o risco ou não é importante definir, né? Porque o síndico não vai querer essa responsabilidade, ele não vai poder falar assim, olha, deixa, né, vamos deixar como está, né, e ver onde que vai dar, né? Se ele fizer isso, ele provavelmente poderá ser responsabilizado. Agora, então, no mínimo, o que ele tem que fazer? Falar para os, né, trazer isso para a Assembleia e falar, nós temos que resolver esse problema, vamos fazer a cotação, podemos fazer isso, podemos buscar a assessoria, ou a gente tem como fazer, porque ele precisa tirar essa responsabilidade né? Ou ele resolve, ou ele convoca aí as partes interessadas, né? Porque numa empresa são muito claras as partes interessadas, né? Inclusive o modelo que a gente costuma indicar para empresas, primeiro é a formação de um comitê, né? Que tem várias pessoas de vários departamentos diferentes, porque as decisões tomadas com relação à segurança dos dados pessoais podem afetar o funcionamento dos outros departamentos. Então, né, as partes interessadas estão ali representadas dentro do comitê, que tem força para realmente decidir se vão tomar medidas para controlar o risco, ou seja, a implantação de controles, né, para redução dos riscos, ou assumir o risco, né? Isso é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só, né, Cláudio?